Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui do YouTube e hoje nós vamos entender um pouquinho por que os sinais mudam tanto de região, tá? Já parou para pensar? Gente, é fora do comum. Você olha para um professor aqui, você entra lá no Instagram da WM Libras, acessa, aí quando você olha para o Instagram de fulano de tal, você fala, poxa, esse sinal é diferente. Aí depois você olha para o Instagram de fulano de tal e fala, uai, é natural, mas a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse regionalismo, ou o que a gente chama de variação regional, tá? Mas antes disso, deixa seu like aí, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você é novo por aqui, beleza? Vamos começar nosso vídeo então? Quando a gente analisa todo esse processo, a gente sempre vai cair na mesma questão. O Anderson, eu tenho que aprender o regionalismo, eu tenho que focar em apenas um professor, o que eu tenho que fazer? Senhor Gabriel, o que você faria? O que você acha que seria o mais correto? É tipo aprender com uma pessoa só, ou uma pessoa local da sua cidade, ou você pode variar? O que você acha? Eu ignoraria o regionalismo. Posso? Fala de novo que eu não ouvi, né? Eu ignoraria o regionalismo. Você ignoraria? Por quê? Porque eu acho que quando você estivesse usando a Libras e um sinal não fosse daquela região, é muito simples do surdo corrigir alguém. É quando você está na praia em Porto Seguro, você fala, tem como você me mandar uma mandioca aí? É aipim? Sim. Aí tá resolvido, tipo assim. Aí que tá o grande da questão. Você entende que se você viver só no seu mundinho e falasse mandioca, aí alguém fala com você bem assim, eu tô querendo macaxeira. Você entende que você vai, tipo, uai, o que é macaxeira? Porque, você tem essa relação, você viaja para Porto Seguro, você viaja para os Estados Unidos, você viaja, né? Não? Tá. Mas um Porto Seguro você vai. Mas vamos supor, você vai para tal lugar, aí tipo solta um aipim. Você já tem um pré-conhecimento que macaxeira pode ser aipim, pode ser mandioca e assim por diante. Isso te ajuda num convívio social, não só na sua cidade, mas em outros lugares. É por isso que a variação regional ela não é algo prejudicial. Ela vem simplesmente para o quê? Para acrescentar no seu vocabulário. Na Libras tem mais variação? Tem. Mas, poxa vida, vamos entender uma coisa. Um surdo, ele vive só na sua localidade? O que você acha? O surdo ele não tem liberdade geográfica para, sei lá, o surdo vai para os Estados Unidos. Quando chegar lá tem a ASL e ele tem que se virar nos 30 para aprender a ASL. Vamos trazer um exemplo mais real. Ele vai ali, por exemplo, para a Amazônia. Beleza, chegou lá na Amazônia, sabe que vai ter sinal diferente, mas ele por si só entende que o quê? Ele vai se adaptar àquela questão. Ou seja, ele precisa dominar aquele contexto ali da sinalização específica. Alguns sinais que vão variar lá na Amazônia. Basicamente é isso que acontece. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais claro para você entender. Quando nós estamos diante de um contexto onde nós falamos que a língua brasileira, não, um contexto territorial, nacional, você tem que entender que você tem que dominar de tudo. Anderson, mas eu não consigo dominar todos os sinais e todas as variações regionais. Tudo bem, mas pelo menos as coisas básicas você sabe. Letra P, passo aqui na testa é o quê? Se eu fazer isso aqui é o quê? Você sabe que independente da situação, se você chegar a fazer isso ou isso, o surdo vai saber. E o que eu acho mais interessante é que o próprio surdo não se preocupa com o regionalismo. E nós somos ouvintes preocupados. Qual que é o grande da questão? O surdo não precisa se preocupar com esse aspecto. Para e pensa, ele é um ser humano, eu estava falando isso em sala de aula com os meninos. Surdo tem muito acesso a isso daqui. Isso daqui faz com que ele entre no Instagram de um surdo lá de Florianópolis, acesse e fala, poxa vida, que bacana. A identificação, me identifiquei com esse surdo, vou seguir ele. Você acha que o surdo lá de Florianópolis vai fazer os mesmos sinais que ele? Ele vai ser influenciado por essa cultura. Nossa, gostei de um surdo lá do Nordeste. Beleza, ele vai seguir esse surdo e vai ter essa influência. Ou seja, ele vai acumulando variações, ou seja, vocabulário para a sua vivência, para a sua parte linguística. E isso faz com que ele tenha um conhecimento maior. E não sofra, por exemplo, de ter que ir para a Amazônia e ficar lá. O que é isso? O que é aquilo? Vocês entenderam mais ou menos como é que funciona? Ou seja, quando a gente fala então desse motivo do estudar, entenda, regionalismo não é um problema, pelo contrário, é uma solução para a sua vida, tá? É um aumento de vocabulário que te deixa mais rico nessa variação. Agora, o porquê que isso acontece? Vamos entender.
Normalmente, a língua portuguesa, quando a gente, de repente, aparece com uma nova palavra, a gente tem muito o que a gente chama de estrangeirismo, né? O que é o estrangeirismo, Garcia? Defina. Ou tradução estrangeirizadora também. É quando a gente pega uma palavra de outra região e traz para a nossa língua. Beleza. O que é neologismo? Não, neologismo é você criar novas palavras. Tipo assim, eu vou... Stalkear. Bom exemplo. Não, stalkear é estrangeirismo. Não. Stalker Stalk é estrangeirismo. Mas stalkear, você se tornou ele um verbo. Ele se tornou o quê? Um neologismo. Deu pra entender aí a ideia? Só pra vocês entenderem a ideia, mais ou menos o que é que funciona. Então, quando você tem uma nova palavra no português, ele vai passar por um processo. Ele tem que ir para a academia de letras, tem que registrar, é uma nova palavra, sabe? Existem palavras que são estrangeirizadoras que se tornaram palavras da nossa língua. E isso vai acontecendo de uma forma muito frequente. A gente que não fica pesquisando, tipo, qual a palavra de hoje que entrou na academia de letras. Mas quando a gente olha para esse contexto geral, a gente para e pensa, realmente, novas palavras vão sendo acrescentadas e é registrado isso. Mas agora eu te falo uma coisa, na Libras existe uma academia de letras? Não tem essa academia de letras. O que que tem? São surdos que aprendem um novo sinal ou desenvolvem um novo sinal. Por exemplo, essa época de pandemia, uma palavra que surgiu muito foi lockdown. O que é a ideia disso? São pessoas que têm que ficar dentro de casa, lockdown. Ou então outras palavras, por exemplo, pandemia, palavras como Covid e assim por diante. São palavras que você deve desenvolver sinal para isso. Mas como é que isso se espalha dentro da comunidade surda? É porque um surdo, em alguma região específica que tem uma certa influência, organizou esse sinal, montou ele diante de todos os parâmetros e espalhou por vídeo para surdos. A comunidade surda ela é muito o quê? Unida. Isso faz com que o surdo que mandou esse vídeo aqui de, sei lá, de Minas Gerais, o outro surdo lá da Amazônia vai receber. Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. A aglomeração. Esse sinal foi desenvolvido. Antigamente a gente falava que era muitas pessoas, mas agora a gente tem um sinal de aglomeração, certo? Mas ao mesmo tempo que estava em alta essa palavra de aglomeração, e um surdo, por exemplo, de São Paulo fez isso, um surdo lá de Goiás falou assim, poxa vida, a gente tem que criar também. Então vai virar o quê? Aglomeração. E outro surdo teve uma ideia de fazer o seguinte, ó, aglomeração. E aí, qual que é o certo no final das contas? Todos estão certos. Por quê? A questão maior é o seguinte, eu tenho vários sinais a partir de agora que sofrem suas variações. E tá tudo bem. É como se a gente tivesse criado a Covid e aí a gente usa um corona e a gente criasse uma outra palavra, tipo assim, coronavirus. Dando um exemplo para vocês. A gente criou várias palavras para aquilo. E dentro da Libras é a mesma coisa. Se eu falar para você corona e Covid, você entende que é a mesma coisa? É a mesma coisa para o sul, tá? Então não sofra com o processo de regionalismo. Você ia perguntar, amigo? Demais da conta. É uma relação muito comum para eles. Porque, tipo assim, principalmente surdo que não fica, tipo, em grupinhos dentro da cidade. Tipo, vamos supor, tem, tipo, adolescentes surdos. Nossa, anda em bando, assim, sabe? Mas, tipo, um jovem, já passou dessa época, né? Agora ele tá buscando, ele conhece outros surdos, querem conhecer surdos mais influentes em outras cidades, participam de congressos de surdos que conhece fulano de tal e que é de outro estado. Então, há essa relação muito grande. Então, essa relação vai gerar uma troca de experiência, troca de sinalização e, consequentemente, variação regional, vai adquirindo mais e mais vocabulário. Então, a gente analisa todo esse processo e percebe que a variação regional ou o regionalismo acontece por isso. Essa mudança de sinal o tempo todo é por causa disso. Mas, em contrapartida, não deveria ser uma preocupação nossa, uma vez que a gente sabe exatamente o caminho que a gente tem que traçar, que é aprender. E o que vier a mais é lucro, certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de dar o like, comentar aqui embaixo qual que era a visão de vocês. Por que o sinal mudava tanto? Você tinha essa dificuldade de achar que eu preciso aprender um sinal da minha região apenas? Você achava exatamente isso? Comente aqui embaixo, então, que eu quero saber, beleza? A gente vai ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.